Olá, voltamos e vamos continuar falando das máquinas de Turing, tá? Vamos falar então agora sobre as linguagens que são aceitas pela máquina de Turing, tá? Então, eu já tinha falado para vocês sobre isso aqui, ó. As máquinas de Turing vai aceitar uma linguagem dessa forma aqui. A gente coloca uma string de entrada na fita, a gente vai deixar o cabeçote apontando para o símbolo mais à esquerda e fazer toda a computação baseada nas funções de transição, tá? Se a máquina de Turing entrar no estado de aceitação, então a cadeia vai ser aceita. Caso contrário, ela vai ser rejeitada. Não é isso? Pois bem, vamos falar isso de forma formal, tá? Então, seja M uma máquina de Turing, a linguagem de M vai ser o conjunto de todos os strings W, né, que fazem parte desse alfabeto aqui de entrada, de forma que a gente inicie nessa notação inicial aqui, ó, com Q0, antes da cadeia W, e depois de várias computações a gente chegue nessa situação aqui, ó, alfa, P, beta, onde P é um estado que seja de aceitação e alfa e beta sejam quaisquer cadeias, né, que façam parte do alfabeto aqui da fita, tá? Não importa quais são essas cadeias, o que importa é que a gente esteja no estado P que seja de aceitação, tá? O que é importante a ser dito é que o conjunto dessas linguagens que podem ser aceitas por máquinas de Turing é chamado de linguagens recursivamente enumeráveis, tá? E segundo Church, a máquina de Turing é o dispositivo mais geral da computação que a gente conhece até hoje, tá? Então, essas linguagens aqui, as recursivamente enumeráveis, elas representam todas as linguagens que podem ser reconhecidas mecanicamente em tempo finito. Isso significa o quê? Qualquer linguagem que a gente possa descrever por meio de um algoritmo que seja computável está incluído nas linguagens recursivamente enumeráveis, tá? Bom, então, a gente viu então que os reconhecedores associados a essas linguagens recursivamente enumeradas são as máquinas de Turing e o formalismo gerador dessas linguagens aqui seriam as gramáticas irrestritas, tá? Para algumas dessas linguagens aqui dessa classe, vai ser impossível determinar se uma palavra pertence à linguagem. Por quê? Vai existir pelo menos uma cadeiazinha, tá? Que não pertence a essa linguagem aqui, que quando a gente processar pela máquina de Turing, a máquina vai entrar num loop infinito, tá? Em outras palavras, quer dizer o quê? Que a máquina não vai conseguir dizer assim, olha, essa cadeia não é aceita, ela foi rejeitada. Simplesmente a máquina vai entrar em loop para algumas cadeias, tá? Então, a classe das linguagens que existe pelo menos uma máquina de Turing para que qualquer entrada você vai dizer que aceita ou que rejeita, são as linguagens recursivas, tá? Então, falando de outra forma, se você tem uma máquina de Turing que não entra em loop, tá? Ou seja, que ela vai conseguir dizer para todas as cadeias que ela é aceita ou que ela é rejeitada, a gente diz que faz parte dessa classe aqui, ó, linguagens recursivas, tá? Bom, existe também uma outra classe de linguagens que a gente chama de linguagens sensíveis ao contexto, tá? Essa é uma classe menor e que são aceitas por uma máquina de Turing, só que usa uma fita limitada, tá? Então, aquelas máquinas de Turing que a gente viu agora, associadas às linguagens recursivamente enumeráveis, que é a maior classe de todas, ela usa máquina de Turing com fita ilimitada, como a gente viu, tá? Agora, as linguagens sensíveis de contexto também têm como formalismo reconhecedor as máquinas de Turing, porém as máquinas de Turing aqui têm fita limitada, tá? Nesse caso aqui, o formalismo gerador associado a essas linguagens são as gramáticas sensíveis ao contexto, ok? Bom, então essa classe aqui das linguagens sensíveis ao contexto está contida na classe das linguagens recursivas. Então, para esclarecer essa hierarquia das linguagens, a gente tem, para finalizar a disciplina, esse diagramazinho aqui, tá? Então, vamos entender. Começamos estudando as linguagens regulares, tá? Quais são os formalismos das linguagens regulares? Os autômatos finitos, que são os reconhecedores, né? A gente tem aqui também as gramáticas regulares, as expressões regulares, ok?
Então, a gente tem aí uma classe um pouquinho maior. A gente tem as linguagens livres de contexto, que os formalismos são os autômatos com pilha, né? Isso, e as gramáticas livres de contexto. Então, aumentando um pouquinho aí o escopo, a gente tem as linguagens sensíveis ao contexto, que tem como formalismo aqui as máquinas de Turing, que tem memória limitada, né? A fita é limitada, ou as gramáticas sensíveis ao contexto como geradores, tá? Aumentando aqui um pouquinho, a gente tem as linguagens recursivas, que usam as máquinas de Turing aqui já com memória ilimitada. Entretanto, aqui a gente tem aquelas máquinas que sempre param para uma cadeia, dizendo se aceita ou que rejeita. Ou seja, que a gente tem as máquinas que não entram em loop, tá? E aqui a classe maior de todas, que são as recursivamente enumeráveis, né? Nós temos o que aqui? As gramáticas restritas como geradores, e temos as máquinas de Turing com fita ilimitada também, tá? Entretanto, aqui nas recursivamente enumeráveis, pode acontecer da máquina entrar em loop para alguma cadeia, né? Bom, então essa daqui é a hierarquia das linguagens, que vocês conhecem. Nossa disciplina termina aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, gente.